E aí galera, Little Tom novamente trazendo então mais um pouco de Lanterna Verde e Arqueiro Verde da dupla Dennis O'Neil e Neil Adams. Essa coleção aqui, Grande Clássicos DC número 7, né? Eu queria pegar o número 6 também, porque é a primeira metade dessas histórias. Foi em 2 edições, até onde eu consegui entender, né, pela minha leitura. E depois saiu esse aqui, que eu já tinha falado, né? Só que esse aqui saiu em 3 edições e com um papel diferente. Esse aqui é offset e esse aqui é um LWC, né? Então eu preciso completar uma das duas. De preferência essa daqui, porque resume em menos edições, né? E com um papel de maior qualidade. Então, se alguém tiver a número 6, né? Desses grandes clássicos DC aqui e quiser passar para mim, entre em contato aí, certo? Ou então quem tiver a 2 e a 3 dessa daqui, mas a minha preferência é por essa, certo? Então vamos lá, continuando as aventuras, né, deles contra vilões que são mais pessoas comuns e inescrupulosas do que super vilões. As histórias que o... tem a desvantagem desse papel aqui, apesar de ser mais luxuoso, entre aspas, ele criou umas manchinhas de tempo, né? Deu uma oxidada aqui. Então, a maioria dos vilões não são super, né? São pessoas comuns. No caso dessa história aqui, esse homem é o cozinheiro da escola e ele se aproveita dessa menina aqui que tem poderes paranormais, né? Dennis O'Neil com uma criatividade imensa e o Neil Adams com toda a sua qualidade técnica fazendo histórias diferentes de super-herói. Esse aqui o arqueiro leva uma flechada, né, no peito aí, quase morre. E essa sequência aqui é com uns drogados, né, e envolve o Ricardito, né, futuro Arsenal, o Roy Harper, que é o protegido aqui do arqueiro, né, como se fosse adotado por ele. E é aquela famosa história sobre as drogas, né, que é sempre citada como uma história muito importante e tal. E ele diz aqui, né, que como o arqueiro estava muito distante dele, ele acabou se aproximando de outras pessoas e meio que foi influenciado, e a solidão dele levou a usar drogas. Aí tem um rapaz que morre aqui na história. Quando o Oliver descobre, ele fica super decepcionado, né, dá um tapa na cara dele. Só que assim, ele julga, né, o menino, e depois ele vê que o Roy tenta superar. Ele fica um tempo na casa da Canário, né, tá aqui ela com o cabelo original dela preto, aquele cabelo louro da Canário é uma peruca. Aqui a gente tem a estreia do Jon Stewart, que é o substituto do Hal Jordan, que é o Guy, né, o Guy Gardner, antes dele ser aquele cabelo de cuia nojento, que todo mundo adora odiar, como se dizia. Também uma história importante, né? O Hal é levado lá no bairro negro e tudo, e ele tem um coroa que diz pra ele: rapaz, você ajuda os caras azuis, você ajuda os caras não sei o que, cita várias cores, né? Aí diz assim: o que é que você tá fazendo pelos negros, né? Aí o Jon Stewart não quer usar máscara, né? Ele não quer se esconder. E ele vai mostrando pro Hal, assim como o arqueiro faz, né, que a vida é um pouco mais complicada do que ele pensa, né? O Hal Jordan, apesar de ser o herói verde, ele é muito preto no branco. E aí com isso ele acaba dando uns vacilos. Nessa história aqui eles falam sobre a possibilidade do arqueiro se transformar em prefeito. Mas no fim das contas não acontece nada disso. Mas que eu me lembre, futuramente isso acaba acontecendo. Ele vira político, né? Acho que prefeito mesmo da cidade dele. Essa história aqui é meio que inspirada em Jesus, né? Pela capa, dá para vocês verem. É um cara chamado Isaac, que é uma espécie de revolucionário, talvez considerado até terrorista,
porque ele fica prejudicando organizações que fazem mal ao meio ambiente. Só que ele não percebe que quando ele faz mal a essas organizações, ele também acaba fazendo mal a algumas pessoas, então fica meio hipócrita, né? Um pouco mais da arte do nosso amigo Neil Adams para vocês. Cara, muito inovador, inclusive nos seus enquadramentos. Tem uma história aqui, no finalzinho, que ela tá recolorida, né? Isso aqui com certeza não é o colorido da época, mas na referência tem dizendo que é uma história dos anos 70. E nessa última, o arqueiro meio que desiste de ser o arqueiro por um tempo. Então tá aí, gente. Curte, comenta, compartilha, que eu agradeço. Até o próximo. Valeu!